aqui trabalhando. Então, gente, bom dia novamente e pedir para a Pri, então, iniciar com a nossa leitura aí do Caro Pastorino. Vamos lá. Pastorino, hoje, a mensagem é a seguinte: você, que é professor, procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Tenha paciência. Responda de boa mente a todas as perguntas, porque os alunos são muito receptivos e ansiosos de aprender. Dê tudo o que pode. Entregue-se à sua profissão como um sacerdócio dos mais sublimes e tenha alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharão em benefício de todos e que foram formados por você. Bom, agora eu vou ter que falar, porque eu vou falar daquilo que a gente sempre fala de sincronicidade. Porque ontem mesmo eu estava no meu colégio lá de Maricá, conversando com a minha amiga e dizendo: eu estou me preparando psicologicamente, porque eu vou ter que tirar o melhor de mim o ano que vem, porque eu vou ter 4 turmas de sexto ano. E sexto ano, para quem é do meio, a cara da Priscila já disse tudo. Quem dá aula para sexto ano é capaz de qualquer coisa. Então, eu estava falando com ela, esse ano vai ser o ano que vou ter que me, nem reinventar, porque todo ano eu dou aula para sexto ano, só que 4 é uma overdose. Então, eu vou ter que ter overdose disso aí, de paciência, de carinho, etc., porque tudo é aprendizado, né? Então, se me der a coisa mais complicada, é porque eu também tenho que evoluir nessa parte. Pode continuar, meu amor. Desculpe aí o comentário longo. Então, assim, né, vamos fazer a nossa prece, primeiramente agradecendo esse Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça infinita, que abençoe todos os nossos corações, agradecer ao nosso Mestre Nazareno, né, ao nosso Rei, aquele que nos ensinou como chegarmos até Deus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho e ao nosso anjo da guarda, aquele trabalhador incansável junto a nós, sempre esperando que peçamos a sua ajuda, porque ele está sempre pronto para nos ajudar. Senhor, abençoe as nossas mentes, os nossos corações, abençoe a nossa vizinhança, aquelas pessoas que são nossos queridos, né, sejam consanguíneos ou amigos, que eles possam sentir essas bênçãos, Senhor Jesus. Abençoe também as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, em situação de rua, que cada um possa sentir, Senhor, esse teu amor, esse teu carinho e essa tua benevolência. Pedimos também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos esse evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pode dar início, Pri. Estou pegando aqui hoje é Mateus, né, 2, capítulo 2, versículo 19 a 23. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Ele então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E aí na pesquisa de hoje eu não achei muita coisa, não. É até um capítulo grande do livro Da Manjedoura a Emaús, né, de Wesley Caldeira, mas eu só peguei uma partezinha que ele falava de Mateus, né? Que ele vai falando de muitas outras passagens. O capítulo é o capítulo 11, que fala perseguição e exílio. E a parte que eu peguei começa assim: seja para enviá-los ao Egito, seja para resgatá-los do Egito, a forma empregada em Mateus 2,20 para orientar José é a mesma. Toma um menino e a sua mãe, perdão. Essa fórmula trata José como um guardião, encarregado de enfrentar problemas e solucioná-los, seguindo instruções do mundo espiritual superior.
José é figura de relevo nessa fase do relato evangélico, especialmente para Mateus, que faz José ocupar o primeiro plano da narrativa, contando os fatos pelo ângulo de sua participação. José personifica um esposo apto a grandes renúncias, um pai ardente de zelo na defesa de Jesus. Personifica, enfim, um servo notável da espiritualidade superior. Por intermédio de Jesus, a lei divina estendeu sua proteção ao divino enviado. E ele diz que a mesma lei tolerou o resgate coletivo de alguns espíritos recém-reencarnados, sacrificados pela loucura de Herodes, vítimas de agora, algozes do passado, que possivelmente fizeram sacrificar outras vidas no exercício arbitrário de algum poder. E aí depois ele muda o assunto. Mas ele vem falando, né, dessa importância de José escutar o seu mentor falando lá com ele, a espiritualidade maior falando em sonho, ele ter essa lucidez para poder cuidar de Jesus, né, cuidar da mãe e do filho, que é algo assim, foi tão importante, né, porque se ele não tivesse todo esse cuidado, todo esse zelo, Jesus não teria deixado seus ensinamentos. E é só isso, porque depois não tinha a parte dos milagres do Evangelho, mas nós falamos semana passada, né, que vinha falando da questão dos sonhos, que a espiritualidade nos auxilia, né? Enquanto em sonho o corpo físico está dormindo, mas o espírito não, e você pode receber mensagens, né, para te auxiliar de acordo com a sua conexão. Então, linkando com o que a gente estudou a semana passada, né? Você leu aí que está dizendo tratar José como guardião. Ele é o guardião inicial que ele vai guardar o menino, enquanto é menino, né? E é claro, Maria, que a gente conversou que como mulher ela não tinha direito a muita iniciativa, porque naquela época a mulher não tinha voz ativa. E aí, linkando com a gente, com o que a gente estudou semana passada e vai ser dito hoje de novo, que Pastorino sempre coloca José como sendo a representação do intelecto. E esse intelecto é quem precisa guardar o novo homem que está em formação e a própria intuição. É ele que guarda primeiro, mas também, como foi dito na semana passada, o José é o primeiro que desaparece, ele rapidamente desaparece no Evangelho. O que tem a ver também, porque quando você vai vivenciar essa vida espiritual, essa entrega, essa tentativa de comunhão com o Criador, você tem que superar o intelecto. Porque o intelecto, muitas vezes, ele racionaliza e não deixa que a intuição iluminada, vamos voltar, a intuição iluminada pelo alto, pela centelha divina, se manifesta plenamente, porque o intelecto vai sempre vir com a racionalidade às vezes, e muitas vezes essa racionalidade às vezes duvida e até acaba atrapalhando essa conexão mais plena. Isso sou eu falando, tá? Aí agora, Sérgio também, você não quer comentar nada, eu vou ler aqui a parte do Pastorino para a gente continuar essa conversa nossa, ok, Mercedes? Quer falar alguma coisa? Então, tá ok? Então, beleza, vamos lá. Depois de viver algum tempo no isolamento da meditação fora dos seus consanguíneos, o homem novo, aqui de novo, o homem novo que representa a figura de Jesus, galgou mais alguns passos no aprendizado espiritual e precisa voltar à atividade entre o povo, a fim de aproveitar o que aprendeu, ensinando e exemplificando. Ou seja, aqui na metáfora, né, Jesus, enquanto menino que foi resguardado e tudo mais, ele precisa retornar para começar seu apostolado, começar a ensinar. No entanto, o regresso à multidão ignara que quer dizer inconsciente, imaterialista, viciada e incompreensiva, ainda não é aconselhável a quem não esteja suficientemente amadurecido e firme nos novos rumos. Hemos ilustrado isso com fatos ocorridos com Jesus. Iluminado pelo alto, ou seja, avisado pelo anjo, o intelecto, ou seja, José, resolve ir para o meio religioso do próprio povo. E aí vai voltar, lembra que Judeia também quer dizer louvor a Deus, lugar de louvor a Deus. Mas percebe que lá domina a intransigência religiosa, talvez perseguidora. Já não é mais aquele materialismo cego. Lembra que ele coloca Herodes como representante do materialismo cego?
Ele aqui, agora vai falar do próprio filho dele, que aí já não é uma evolução, talvez um ir além desse materialismo cego. Esse materialismo cego e perverso que procurava sufocar e matar o espiritualismo puro. Já é o filho, esse filho entre aspas, isto é, já avançou um pouco além do vulgo. Arquelau quer dizer chefe do povo, mas mesmo assim constitui perigo para o iniciante, porque, mesmo no ambiente religioso, conserva as características da intolerância e do fanatismo estreito, que não pode perceber as luzes intensas da espiritualidade crística, mas apenas vê o lado externo e popular do espírito da religião. Entra novamente em oração e intelecto e, ainda uma vez, recebe a inspiração de não afrontar o oficialismo religioso com sua presença. Resolve, pois, refugiar-se nas regiões fechadas. Aqui é a Galileia. Se vocês lembrarem, ele coloca que Galileia representa jardim fechado. Entre aqueles que praticam o espiritualismo não oficial e vai estabelecer sua morada na cidade de Nazaré. Isto é, aí Nazaré representa a dedicação a Deus. Ou nazireato, para que se realize o que é predito por todos os conhecedores. Será chamado Nazareu, ou seja, homem consagrado a Deus, de corpo e alma, vivendo no mundo e em prol do mundo, mas sem ligar-se ao mundo. Essa passagem coloca assim, bem rapidamente, ele só faz mesmo uma interpretação mais profunda dos significados, mas acho que o que deixa aqui é o seguinte, ele coloca Arquelau como sendo o além do Herodes. Herodes representa o materialismo puro. O filho dele não, ele já representa a intolerância religiosa. E como Jesus ainda é, ali podemos dizer, um menino pré-adolescente, ele ainda não está, o homem novo, não está suficientemente amadurecido para suportar essa intolerância religiosa. Então, ainda vai se abrigar no meio mais espiritualizado, sem a coisa oficial, porque a gente vai lembrar também que naquele tempo a perseguição era muito grande. Se a gente lembrar a relação como inicia de Paulo e Estevão, Paulo enquanto Saulo, ele manda matar Estevão por causa da pregação do evangelho. Porque Saulo, enquanto doutor da lei, tinha total intolerância àquela nova forma de interpretar as escrituras que estava surgindo na figura do evangelho, né? Então, aqui ele coloca isso como um ato de prudência. Jesus, ainda menino, ainda tem que se preservar para depois exemplificar o povo. E aí, no âmbito da interpretação do Carlos Pastorino, ele coloca o seguinte, que enquanto a gente ainda está em desenvolvimento espiritual, ainda está no caminho, ainda é bem complicado de enfrentar intolerâncias religiosas, porque realmente a humanidade, enquanto vivencia essa infância espiritual, ainda tem essas cismas dentro da sua sociedade. Por exemplo, eu acho esse texto aqui muito atual, porque a gente está vivendo muito isso no Brasil. A gente está vivendo muita coisa ainda da intolerância religiosa aqui, que às vezes chega às vezes de fato da violência física mesmo, o que comprova o quão infantis espiritualmente a nossa sociedade ainda está. Pode falar, Mercedes. Mas aí abre o seu som. Fiquei pensando que o Espiritismo nos diz que é mais ou menos pelos 7 anos de idade que a gente reencarna de verdade, né? Que a gente reencarna de verdade, que a Acaba de gente se toma prender. posse, Se que a prender a gente matéria. toma posse, né? Do nosso passado e das coisas. Então, talvez tenha essa relação também, Também, né? com certeza. Porque Deus não vai inventar uma lei única para Jesus. Ele encarnou na Terra, então, aos 7 anos, né, Estava ele suscetível. ele já tinha superado essa primeira fase, né, que nós, espíritos, enfrentamos. Pode ser isso também, me Com ocorreu isso. certeza. Não, com certeza, porque é,
nos textos do Pastorino, nesse evangelho comentado, ele vem falando da parte histórica, vem falando muita coisa. Que geralmente eu só separo essa parte assim mais profunda da interpretação. Porque já que a Mercedes falou sobre isso, tem uma parte também que eu achei interessante, mas não trouxe, que o Pastorino fala que dos profetas não existe essa coisa de que ele vai ser um nazareno, como sendo o que vem de Nazaré, mas sim essa coisa de ser um nazareu, que aí vem essa palavra assim que eu não conhecia, que é o nazireato, mas que eu aprendi e procurei como nazirado. O que quer dizer isso? O ser que se dedica de corpo e alma a Deus. Então, no caso, aí a gente pode entender até que, com as várias compilações que a Bíblia teve, e também das transcrições de uma língua para outra, né? Eu acho que foi do aramaico para o grego, para o latim, etc. e tal, esse nazirado passou, virou nazareu e acabou virando, como você falou, nazareno. Hoje nem se fala nazareu, já se fala o nazareno como sendo aquele que vem de Nazaré. Mas o Pastorino, enquanto teólogo, ele afirma que isso não existe na Bíblia. Não tem nenhum profeta que diz que ele seria nazareno, que viria de Nazaré. Mas tem. E eu acho que faz mais sentido ser aquele ser que vai se dedicar de corpo e alma a Deus do que ter uma origem geográfica no mundo. Tem muito mais sentido isso, certo? Porque a gente entende que judeu nasceu judeu não por uma questão assim de escolha divina de um único povo, mas porque naquele momento histórico era o povo judeu que era monoteísta. Você tinha o grande império econômico e de desenvolvimento social, etc., do mundo, era o Império Romano, que era politeísta. Além de politeísta, ele era extremamente bélico e militarista, porque construiu todo o seu império através de conquistas. O povo, assim, que era monoteísta, o povo grego também era totalmente politeísta, porque foi de lá que Roma se apropriou da religião. O povo, naquela época, que era monoteísta, era o povo judeu. E também porque estava naquela posição de estar dominado pelo grande império romano. E até essa posição assim, de ser oprimido tem muito a ver e tem muita coerência em de vir ali o enviado da palavra de Deus. Porque isso a gente sabe, né? E até por uma coerência espiritual, não tem sentido um emissário de Deus vir entre os opressores, certo? Mas sim entre os oprimidos, que é justamente para mostrar uma libertação além da carne, mostrar que a libertação pode vir além da matéria. Não que essa libertação material não seja importante, é claro que é importante, porque não é porque alguém é espiritualizado que ele tem que abdicar da justiça no mundo material. Muito pelo contrário, acho que alguém muito espiritualizado tem sempre que estar do lado da justiça social. Mas indignar-se é uma coisa, rebelar-se é outra. E eu acho que, nesse sentido, Jesus foi um cara que se indignou bastante contra tudo, contra a opressão, aqueles que eram as pessoas que sofriam de hanseníase, que na época eram chamados de leprosos, que eram simplesmente expulsos da sociedade, segregados, e ele foi lá, acolheu. Se você vê o Evangelho, tem sempre ele conversando com mulheres, tem Marias, tem várias mulheres que, naquela sociedade, não eram reconhecidas como nada. Era até tem a passagem do Poço, até que ela fala, mas o senhor vai falar comigo? Tipo assim, eu sou mulher, como é que o senhor veio falar comigo? Porque era um espanto, um chamado rabi, porque ele era rabi, se dirigiu a uma mulher e ele diz, não, eu estou falando contigo sim. Ele vai lá, ele protege a prostituta. Então, ser espiritualizado é também lutar com todas essas desigualdades que a gente sabe que é desnecessária, porque a gente sabe que no final da história, tudo que existe são criaturas de Deus, então de igual importância, porque nós é que colocamos as coisas em degraus diferentes. A gente coloca que nós aqui somos os racionais, os homens dominadores da terra, nós colocamos os animais abaixo de nós, as plantas, etc. e tal. Mas para Deus, como diria Mário Quintana, tudo são formas e não degraus do ser. Para Deus,
tudo isso é perfectível, tudo que existe um dia serão anjos, serão seres perfeitos. Nós aqui, na nossa inferioridade, que queremos fazer essa escala de valores, de colocar o que está acima, o que está abaixo, que para Deus eu acredito plenamente que não exista. O que vocês acham? Concordo. Cadê meu anjinho? Você está aqui. Está debaixo da mesa, tofuzinho. Viu? Depois eu mostro, tofuzinho. Sim, porque ele só não está num estágio diferente, meu Deus do céu. Eu me lembro que eu li num livro de André Luiz que ele encontra com um mentor, e o olhar do mentor para ele diz alguma coisa, mas que ele não sabe explicar. Na hora, sabe o que passou na minha cabeça? Eu pensei o seguinte: daqui a bilhares ou milhões de anos, quando eu já for um espírito um pouquinho mais superior, e o meu Você cachorro. aqui vai para bilhões, põe bilhões, não é milhões, não. Que seja, mas quando eu estiver naquela posição, o meu cachorro, querido, chegar ao estágio já de homem, Já nesse desenvolvimento hominal, gente, se eu encontrar com ele, eu vou ter o mesmo olhar amoroso que eu tinha. Porque se eu conseguir reconhecer nele aquele animal que eu amei tanto, vai ser esse. Então, quando o André Luiz narra esse olhar que ele não entendeu na hora, eu pensei, vai que, muito tempo atrás, quando esse mentor estava na Terra, não foi ele um dos petzinhos dele. Porque tudo vai evoluir, meu amor. Tudo vai evoluir. Um dia, meu querido Baruch vai ser um ser humano que eu vou amar de maneira assim, plena, porque se eu já amei como animal, imagine como ser humano. Quer dizer, eu vou amar sempre, não importa o que seja, porque amores, eu uma vez estava falando isso com alguém, gente, amor é um laço que não se desfaz. O amor é para quando você aprende a amar alguém, algum ser, é para sempre. Porque aí eu vou voltar para. Acho que era a Sueli Schumann, né, que dizia que Jesus não perdoa ninguém. E aí você fez silêncio na plateia, na palestra dele, assim. Como é que essa mulher louca vai dizer que Jesus não perdoa ninguém? Ela dá aquele silêncio, assim, aquela pausa assim, dramática, para depois dizer: ele não perdoou porque só perdoa quem se sentiu ofendido. Ele nunca se sentiu ofendido, então não tinha que perdoar. Porque quem ama plenamente nem se sentir ofendido, se sente. E ali, naquele momento, eu pensei, poxa, nem papai e mamãe eu amei de verdade. E quantas vezes eu me magoei e precisei perdoar. Então, quando a gente aprende a amar uma criatura de verdade, entendeu? E a gente já, eu acho que no nosso grau evolutivo, a gente já está começando a dar os primeiros passos nesse aprendizado do que é esse verdadeiro amor que ela falou. Esse amor que não perdoa porque não precisa, porque só perdoa quem se sente ofendido. E a gente já está, graças a Deus, quero crer, aprendendo a dar os primeiros passos nessa senda amorosa. E eu já estou falando para caramba. Olha a pausa dramática. Se ninguém falar nada, eu vou pedir para ela fazer oração e vamos encerrar isso aqui. olha a pausa dramática aqui, ó. Ela fez pausa dramática. Fala, Pri. Oh, meu Deus, que coisa linda. Isso é um caramelo, gente. É um caramelo. É o tofuzinho. Mas não devia chamar de tofu. Tofu é meio branco, gente. Isso é um É, caramelo. é, Caramelo, gente, é a melhor coisa do mundo. Quem não ama um caramelo? A gente tem uma campanha até nas redes sociais, né, dos caramelos. Quem não ama um caramelo? Gente, é isso, entendeu? Então, Jesus é o quê? O que a gente vem aprendendo assim no começo dos nossos estudos. Tudo é amor. O evangelho é amor. Ele vem ensinar amor. Você pode chamar de evangelho, pode chamar do que quiser, mas em suma é amor. Amem-se, aprendam a amar a si próprio, para poder amar o outro. Aí eu vou voltar a dizer, não adianta a gente ler, rezar o Pai Nosso que ele ensinou, perdoar as nossas ofensas, porque assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, porque se a gente não se perdoa, se a gente não se ama o suficiente para se perdoar, a gente nunca vai perdoar o outro. Porque, assim como a caridade, também o amor começa em casa. A gente se reconhecer como seres falhos, se reconhecer como ele falou aqui, o menino ainda em formação.
um menino que ainda não estava pronto para enfrentar tudo que teria que enfrentar no mundo. A gente, espiritualmente falando, ainda somos essa criança. A gente tem muita coisa que a gente ainda não é capaz de enfrentar plenamente. E aí, não só no mundo, mas principalmente no nosso universo. E a gente tem que ter esse entendimento. Não somos perfeitos, não nascemos perfeitos, não vivemos em perfeição e não vamos morrer, como ela falou. Preciso de bilhões de anos para me tornar perfeita. Precisamos de milhões, milhares, ou que sejam os bilhões. Mas entender isso, nos perdoar e nos amar no caminho, no processo. É um passinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Eu ontem, talvez por sincronicidade também, resolvi vir andando para casa da Cidade Nova até aqui. Aí um calor intenso, né? Aí parei ali no metrô desse para comprar uma água de coco. Porque muito calor, né? Água de coco hidrata. Aí o rapaz que está vendendo, ele estava conversando com uma senhora que devia ser amiga dele sentada lá, e eu peguei a conversa dizendo assim, não, porque realmente é difícil, porque o corpo é inimigo do espírito, porque o corpo traz tentação, blá, e o espírito tem que resistir àquela tentação. Blá. Aí eu não resisti, cheguei e falei, não, amigo, olha só, não é inimigo, não. O corpo, na realidade, ele é o nosso grande professor, é o nosso instrumento por onde nos chegam, através dos sentidos, todas essas provocações para que o espírito evolua. Então, ainda falando sobre essa coisa de ainda sermos crianças, a gente tem que ter esse entendimento que esse nosso veículo de aprendizado, muitas vezes, ele predomina sobre nós, porque a gente também já falou sobre isso. Nós estamos muito mais perto do tofu do que de Jesus Cristo. A nossa existência animalesca está muito mais próxima de nós do que a nossa futura existência angelical. Então, vamos entender que a gente vai sim ter ataque de ciúme, vamos ter ataque de fúrias, vamos julgar para caramba Deus e todo mundo, porque eu já falei, para mim o mais difícil é a coisa do não julgar, porque o animal tem que julgar o tempo inteiro para estar vivo. O tempo inteiro ele tem que estar julgando para ver de onde vem a ameaça. Então, para a gente se desfazer desse tipo de coisa, gente, não é porque a gente tem um intelecto, porque a gente desenvolveu o intelecto, que a gente vai conseguir fazer, porque a gente aprendeu aqui. O homem novo só nasce quando o intelecto desenvolvido já consegue se juntar a essa intuição iluminada. E vamos falar de novo que a gente já falou. A gente, quantas vezes, passa a maior parte da vida deixando para lá a nossa intuição, porque é o intelecto que manda na gente, por causa da nossa animalidade. A nossa animalidade, a nosso material, a gente está sempre voltado para a vida material e até esquece de ouvir, quando a intuição fala, às vezes tenta gritar para a gente, nossos ouvidos não chegam, não estão abertos o suficiente para elas. Então, isso aqui está parecendo uma palestra. Eu estou começando a ficar constrangida, gente. Não, estou gostando, pode palestrar. Estou concordando. Briga. Vai, Príscila, por favor, ajuda aí. Eu fiz as anotações aqui de Pastorino, né? Que é bem interessante essa questão que fala, né? Que José é o intelecto, guarda a mãe e o filho, né? E essa mãe, a intuição já iluminada, e a gente precisa pedir a Deus, né? Para iluminando a nossa intuição, para a gente poder fazer as melhores escolhas, né? Não estarmos tão perto assim da animalidade, mas caminhando um pouquinho mais, né? De acordo com as nossas necessidades. Quando ele fala que foi preciso o isolamento da família, né? A família se isolou para o aprendizado, para o crescimento, para o amadurecimento, e depois é que ele volta, né? E quando ele volta, o Herodes lá, que tem a questão do materialismo cego, já não está mais na Terra, mas tem o seu filho, né? Que, se a gente for pensar, essa questão da intolerância religiosa é algo assim muito atual, conforme você falou, né? Para o dia de hoje, né? Porque a gente vê tanta intolerância, tanta guerra, tanta violência por conta de nada, né? E Jesus veio ensinar o amor a todos, né? Ele não fazia distinção de nada, todos iguais, conforme Deus, né? Deus nos ama do jeito que nós somos, com nossas imperfeições, do jeitinho, né? E a gente tem que ir se aprimorando, tem que ir estudando, elevando a nossa mente para a gente poder aproveitar essa caminhada da forma mais saudável possível, porque a gente sabe que os nossos pensamentos são plasmados,
né? Pensamento é vida, e a partir do que eu vou pensando, eu vou fazendo o meu entorno espiritual, eu vou impregnando as minhas células do corpo, e a gente precisa do corpo físico, né? Sabemos que o importante é o espírito, mas esse corpinho aqui é o que dá prosseguimento na jornada terrestre. E fechando, né? Ele fala o conselho de José, né? Para não afrontar o materialismo, né? Então vai fazendo com amor, com calma, com tranquilidade, se afasta um pouquinho. Não adianta você querer guerrear, porque isso não leva a nada, você só desgasta e não consegue o que precisa realmente. Então, a gente escutar assim os nossos, pedir ajuda a Deus, porque ele sempre nos dá, né? Porque Jesus disse: "Pedi e obtereis, buscai e achareis", e ter os olhos abertos, né? O coração também, os ouvidos, para aceitar esses ensinamentos, né? Esses conselhos que às vezes estamos com o ouvido tapado, né? Cheio de algodão, e a gente não consegue ver, o óculos está sujo, então você vê tudo embaçado, mas sempre tem alguém para te auxiliar, e que possamos agradecer essa oportunidade benfazeja, né? E Que não Deus só nos dá. auxiliar, não só auxiliar, tá? Porque muitas vezes o nosso pedido, né, porque a gente quer evoluir, quer tudo mais, Deus traz para nós mesmo, a vida traz para nós obstáculos a serem superados, que às vezes são dificuldades que a gente passa, mas que nos ensinam. Você está falando aí, eu estou pensando que você leu lá atrás aqui, pensando comigo, gente, eu vou aproveitar essas 4 turmas de 6º ano como um grande aprendizado. Eu poderia, como primeiramente eu fiquei, não acredito que me deram, sabe? Aquele, não acredito. Mas depois você para, pensa e medita, não, vai ser um baita aprendizado para mim, se eu souber aproveitar. Se eu não souber aproveitar, vai ser um estresse do caramba. É claro que tem dias que vai ser um estresse do caramba, que vai ser o intelecto que vai predominar, o lado animalesco, eu vou querer matar um, mandar um monte para a direção, mas vai ter outros dias que eu vou conseguir aproveitar isso, entendeu? Me desenvolver amorosamente, porque a gente sabe que, como professor, a gente acaba aprendendo a amar aquele que não é nosso consanguíneo. Eu acho que 2 formas grandes da gente aprender, e mais fácil da gente aprender a amar esse próximo, é quando esse próximo está doente ou esse próximo está em aprendizado. Quando somos professores ou cuidadores de um doente. É mais fácil, que são pessoas que estão ali abertas a nós de um jeito ou de outro. Então, eu vou encarar isso como um grande aprendizado. É claro que eu vou falhar, como eu estou dizendo aqui, vou falhar como, né? E de boa, porque, graças a Deus, eu já superei essa fase de querer me cobrar uma perfeição que eu sei que a Mercedes me ajuda, que ela me lembra que eu ainda tenho bilhões para evoluir. Ainda tem bastante. Fala, Mercedes. Wunderbar, não é isso, Priscila? Hã? Wunderbar. Pô, traduz aí que eu não sei alemão, gente. Traduz aí, Priscila. Eu só sei falar isso errado. Maravilhoso, né? Wunderbar, sei lá. Como é que é, Priscila? Wunderbar. Ó, tu para que daqui a pouco tu vai falar besteira, hein? Tu está falando isso Cadê? aí, Não estou falando essa besteira, não. Cadê fonética a aí está ficando Priscila? estranha. Como é que fala, Priscila? Ó, não sou muito boa não, mas é isso mesmo, Wunderbar, de Wunderbar. maravilhoso. É um Wunderbar. Viu? aprendizado, né? Que você possa ter sabedoria, que você possa, todos os dias, que quando for entrar no 6º ano, pedir a Deus para te orientar, porque a prova tá aí, né? Eu adorei a Mas cara se que você você fez. recebeu essas 4 turmas, é sinal que você tem capacidade para tal, né? Tenta ver por esse lado. Não, é porque a outra professora é mais antiga, ela pegou os alunos mais velhos e saiu. Nada disso, não. É só que. Sempre castigo as mais É, novas na escola, ao invés de dar uma boa oportunidade de trabalhar e falar assim, não, vamos dar a turma bacana para ela, que ela tem pouco tempo de magistério, nada. Então, Os aquele abençoados estarão atrofiado. com você, Cristina. Sexto ano é tudo abençoado. lembrei isso, é tudo abençoado mesmo. Gente, agora faltam só 4 minutos agora. Foi ótimo, maravilhoso. Quero agradecer de novo vocês estarem comigo aqui nessa jornada. E vou ter que pedir para a Prístila fazer nossa oração de encerramento. E semana que vem a gente dá a sequência aí. Tá bom?
Príscila, por favor, então, se ninguém quiser... Quer acrescentar algo, Mercedes? Não, já Não, falou, só vamos vamos levar. levar. Então tá. Vai, Príscila, por favor. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecer essa oportunidade benfazeja de aprendizado, de esclarecimento espiritual, que possamos adentrar com esses conhecimentos no nosso coração, na nossa mente, aplicando no nosso dia a dia, Senhor. E que todas essas bênçãos que foram derramadas aqui sobre nós possam chegar aos corações que não estavam aqui conosco do nosso Evangelho, mas que elas possam se sentir abençoadas, Senhor Jesus, pela Tua presença em suas vidas. E, Senhor, abençoe os corações empedrecidos, aqueles que ainda andam revoltados, né? Abençoe esses alunos novos que estarão junto da Cristina, toda a escola, né? Que todos possam ser abençoados, Senhor Jesus. E assim, em teu nome, pedimos a tua permissão para encerrarmos esse evangelho de hoje, mas que possamos estar conectados, Senhor, ligados na tua vibração de amor, de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É, a gente realmente já está terminando. Eu quero novamente agradecer a vocês por tudo, porque a presença de vocês aqui me ajuda, me apoia, me ajuda, me estimula. Eu, quantas vezes estou estudando aqui e pensando o que Priscila vai comentar sobre isso, o que a Mercedes vai comentar, eu vou dizer, prefiro não falar nada, vai silenciar sobre aquilo. Então, nunca me sinto estudando sozinha. Quer dizer, eu nunca me sinto por conta da espiritualidade, mas agora eu também muitas vezes estou pensando em vocês. Estou ali escrevendo e pensando em vocês, porque, gente, eu falo muito isso com os meus alunos, é fácil você encontrar amigos para te levarem para matar aula, quando você for mais velho, para beber, vamos ali usar uma droguinha, vou fazer besteira. Mas é difícil e raro a gente encontrar amigos para conseguir desenvolver um projeto que você acha benéfico, que aquilo pode te ajudar a evoluir. E na idade deles, é poucos que vão dizer, não, vamos ali estudar, vamos ali, sabe? E aqui o que a gente está fazendo é isso. Vamos aqui estudar? Vamos aqui nas quarta-feiras de manhã, vamos dar uma estudadinha? Que é o que nós estamos fazendo, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês dois por isso, tá? Vocês são irmãs de alma que a vida me deu e eu sou muito grata a vocês por isso. Nada, eu agradeço também a oportunidade, porque todos nós crescemos, né? Assim forma uma rede de apoio. Hoje eu não estou bem, aí vou lá, estudo, escuto a palavra, né? Vejo, reflito a respeito, e a gente vai criando um pontinho de luz, né? Nos nossos corações e ao redor daqueles que estão junto de nós. Sem falar que a gente tem muito contato no privado, né? Às vezes não está bom, procura o outro, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque a gente não é só isso aqui, a gente vai muito além disso aqui. A Uma única rede de apoio, né? A única coisa que está faltando é a senhora vir com o tempo ao Brasil, dona Priscila, para nós três sentarmos numa mesa, sabe, um almoço assim de confraternização. Chá, tomar uma cerveja, tomar um chá, um café, um sorvete. Tá, não, tá. Sorvete. Certo, está faltando isso. Quando é que a senhora vem com mais tempo? Em breve, estou chegando aí.